né, de clube de assinatura. Ontem a gente teve happy hour com a CJ Tudo e hoje a gente vai fazer esse café da manhã com o Mark Manson, autor da Sutil Arte de Ligar o Foda-se e Fudeu Geral, lançados pela Intrínseca. Para a gente é uma honra receber o Mark aqui e agradeço novamente a presença de vocês terem vindo tão cedinho, né, curtir esse domingo com a gente. Então, o esquema vai ser, vocês mandaram perguntas pra gente, que a gente pediu por e-mail. O esquema vai ser, a gente vai conversar um pouquinho. Aqui a gente tem a Cris, que é a editora, tá, do livro, responsável pelo livro, pela publicação do livro aqui no Brasil, na Intrínseca. A gente vai falar um pouquinho, fazer as perguntas que vocês enviaram pra gente. E em seguida a gente vai fazer uma sessão de autógrafos para vocês autografarem os livros de vocês, do Mark Manson. Ok? Queria só dar um recadinho, depois a Bienal abre 10 horas, e aí convido vocês também a irem visitar o nosso estande, se vocês ainda não foram. Estamos lá com muitas promoções, 3 estantes de livros a R$9, e também todos os lançamentos da Intrínseca num estande bem bacana. Então, obrigada pela presença e bom caminho. Bom dia, gente. A gente está muito feliz de receber vocês aqui hoje. Vocês sabem que vocês estão no café da manhã de aniversário, né? Que a gente está comemorando o primeiro ano do Intrínsecos hoje. E a gente tem esse convidado muito especial, que é o Mark Manson. Está aqui com a gente hoje. Então, para todo mundo acordar, eu queria pedir uma salva de palmas para o Mark e para os Intrínsecos. O Mark, como vocês devem saber, ele lançou a Sutil Arte de Ligar o Foda-se no finalzinho de 2016. Pouco depois o livro já começou com um burburinho e logo em seguida ele virou um fenômeno, um grande hit. Por que será que virou esse grande hit? Quando eu li, a sensação que eu tive é que muitas coisas em que eu acreditava estavam ali naquele livro. E algo que a gente entende como verdade mesmo e como a gente funciona, né, hoje em dia. Eu acho que o Mark bebe de muitas fontes, né? Ele bebe da história, da filosofia, da psicologia, mas ele conseguiu ir além, porque o livro é muito mais do que um título irreverente, né? Ele conseguiu ir além e trazer pra gente uma reflexão que não é um ensinamento ou uma lista de vários exercícios. O Mark fala com a gente como se a gente estivesse conversando com um amigo numa mesa de bar. E aí a gente ouve, porque ele fala bastante, né? No livro ele fala bastante. E aí a gente ouve e pensa, caramba, não é que ele tem razão? E a gente vai fazendo uma reflexão sobre isso. Enfim, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se é esse livro que é reverente, interessante, que leva a gente a pensar sobre como a gente se coloca também na vida. E o Mark agora, há pouco tempo a gente lançou o Fudeu Geral. Vocês já viram o Fudeu Geral por aí? Pois é. O Fudeu Geral, ele é um livro que fala mais de como é uma reflexão mais aprofundada, de como o mundo impacta a gente, e de como é que a gente cria estratégias para sobreviver nesse mundo caótico. São 2 livros que a gente considera essenciais. Mas, enfim, hoje a festa de vocês também, é a festa, enfim, de todos nós. Eu vou passar a bola agora para vocês. A gente selecionou algumas perguntas que vocês enviaram. E a primeira pergunta é João Caric Brito, tá aí? Como pronuncia seu nome? Pronuncia certo? Joca Abel? João Caric. Então tem um erro aqui de digitação. João Caric Brito. Gostaria de saber, a pergunta do Mark gostaria de saber de onde surgiu a ideia de escrever a Sutil Arte de Ligar o Foda-se e como você se sente ao saber que esse foi o livro mais vendido no Brasil em 2018 e continua. O Mark fala um pouquinho de português.
no princípio eu vou falar alguma coisinha em português, porque eu morei aqui por 2 anos e a segunda parte da pergunta, eu estou muito animado que os livros são tão popular aqui, porque para mim o Brasil é como um segundo país. Minha esposa é brasileira e eu amo desse país muito. Então, para mim é muito animal. Okay, the rest in English now. Yes, foi bem difícil. Okay, so where did the ideas come from? I blogged for many years about psychology and self-improvement, and I was very tired of so much positivity all the time. I think I'm a little bit of a cynical person, and I felt like the world needed kind of a more cynical or pessimistic version of self-help. Ele disse que ele tinha um blog, ele passou muito tempo fazendo posts sobre psicologia e aprimoramento pessoal, e ele disse que ele estava cansado de ver tanta positividade exacerbada, e ele se considera uma pessoa cética, e ele sentia que era uma área que estava precisando de um pouco de ceticismo, assim, em meio aquela positivismo exacerbado. Vamos lá. Uma pergunta agora da Rosemary Silveira. Está aí? Rosemary Silveira. Rosemary Silveira perguntou: Mar, e quando você escreveu A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, você já tinha o título em mente desde o início? Ou demorou para encontrar um título tão forte? Você não teve medo da má aceitação? De ocorrer má aceitação? So it was interesting. Originally, I started writing the book without the title in mind. When I started writing, the idea was to write a self-help book that focused on negative thinking, or thinking about pain, thinking about suffering. And it was when I was about halfway, I finished about half of the book, and I wrote an article called The Subtle Art of Not Giving a Fuck that was very popular, and my agent was like, we should call that. Ele está dizendo que ele começou a escrever o livro e inicialmente a ideia era ter uma abordagem um pouco mais pessimista e focar um pouco no lado negativo das coisas, mesmo dentro do mercado de autoajuda. E quando ele chegou mais ou menos à metade do livro escrito, ele escreveu um artigo que foi muito bem sucedido, teve grande repercussão, chamado A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. E aí a agente dele falou do tipo, eu acho que a gente tem um título aí. And so once we decided that we wanted that title, it was actually very controversial when we were talking to publishers. A lot of publishers refused to use the title. My publisher in the United States, HarperCollins, was very worried about the title, but it's funny now because now there's like 20 books with fuck in the title. Ele está dizendo que era uma preocupação no começo, que algumas editoras disseram que não iam publicar um livro com um palavrão no título, e a própria HarperCollins, que publicou o livro dele nos Estados Unidos, tinha preocupações, mas ele fala que é engraçado, porque agora, depois do sucesso do livro dele, tem aí uns 20 livros com o Foda-se no título. E eu acho assim, só fazendo uma parte, na verdade, esse Foda-se, ele não é gratuito. Ele, na verdade, ele sugere uma conversa franca. Eu acho que isso começa no livro do Mark, não sei como é que as outras pessoas lidaram, mas é isso, o livro é muito mais que um título irreverente com um palavrão na capa. Quem já leu sabe muito bem, né? E a gente tem uma pergunta da
Stephanie Dantas. Stephanie está aí? Opa! A Stephanie quer saber, Mark, como funciona o seu processo de escrita, se existe um roteiro ou você simplesmente joga para fora tudo o que precisa falar. My writing process is very simple. I start with an idea and I have an outline, but I try not to. I see outlines very much as like aspiration. I understand that it's not going to work. Whatever I plan, I understand that that's not going to work. Really, the point of the plan or the outline is to get me to start, and then the book kind of evolves as I go along. Ele diz que quando ele começa, ele tem uma ideia, um conceito, e ele faz uma espécie de um roteiro, mas ele já sabe logo de começo que é um pouco expectativa versus realidade. É uma coisa para ajudar a começar, mas que não necessariamente aquele roteiro vai ser ali a ferro e fogo até o fim. É um pontapé inicial. The other thing I'll say really quick is that, like many things in life, writing, you don't know if an idea is good until you've already done it. There have been many times in my career where I've had an idea that I thought was amazing, and then I write it out, and I'm like, that's terrible. Like, I'm never going to show that to anybody. Então, o que ele fala é que quando você escreve um livro, como tantas outras coisas na vida, né, você só vai saber se uma ideia é boa depois que você já executou essa ideia, já botou pra frente. Porque ele conta que já teve vários momentos da carreira dele que ele teve uma ideia e que ele achava que era brilhante, e quando ele executava essa ideia, ele percebia que não era tão brilhante assim. Então, Clarice Rodrigues Santos, tá aí, Clarice? Clarice quer saber uma coisa muito interessante. Ela pergunta: Mark, você segue suas próprias dicas? Quer saber se você liga ou foda-se? Eu tento e falhou. One thing I always say is that I write these things not because I have all the answers. I write these things because I have the same problems. And so this relates to my writing process. My first motivation when I write is, what are the problems that I have that I need to solve for myself first? And then I think about other people. Ele diz que ele escreve não porque ele tem todas as respostas, mas porque ele também está passando tá na mesma busca sobre as coisas que ele escreve. Então não é porque ele não escreve por ter resolvido todos os problemas e está passando para frente, mas de um ponto de que ele também está passando pelos mesmos questionamentos sobre os quais ele escreve. A gente tem agora uma pergunta de uma autora aqui da Intrínseca chamada Clara Savelli. Clara, chegou? Ela lançou agora o livro As Férias da Minha Vida. E a Clara pergunta: Mark, você atribui algum fator específico ao seu sucesso, o sucesso do seu livro aqui no Brasil? Você tem acompanhado as notícias políticas aqui no Brasil? Acha que isso pode ter influenciado esse sucesso todo? Yes. One thing that's very interesting. So subtle art has been #1 in 13 different countries, and they're very different countries. So here, United States, Australia, but also like India, Korea, Singapore. And I was very curious about what was it about these countries, and I think out of the 13 countries, 10 or 11 have had political crises in the last 5 years. Então, o que ele diz que ele acha que tem tudo a ver. Ele comenta que o livro dele foi número 1 nas listas em 13 países, então Estados Unidos, Austrália, mas também Índia, Singapura. E o que ele comenta que desses 13 países,
muitos deles tiveram, a maioria teve nos últimos 5 anos algum tipo de turbulência na vida política. Então ele acha que realmente tem a ver. Ok, a gente tem uma pergunta da Franciele Alves Pereira. Franciele, está aí? A pergunta é: Mark, como você se sente vendo os seus livros influenciarem e modificarem tantas vidas? Oh, I feel great. Ele acha que é ótimo. It's great because, I mean, obviously it's selling a lot of copies is great. All the professional success is great. Like, I'm very proud of all those things. But for me, emotionally, the most fulfilling part is hearing stories from people, meeting people in person, and just, it's crazy, honestly. Like, this idea that I can sit in my office in my underwear for a year, and people on the completely opposite side of the world, you know, it can change their life in some way. Like, it's incredible. Ele diz que ele acha muito incrível esse impacto positivo que os livros dele têm. É óbvio que ele fica feliz com o sucesso profissional e vender muitos exemplares. Toda essa parte é muito satisfatória, mas o que deixa ele mais impressionado é que ele possa passar um ano sentado de cueca no escritório dele, escrevendo um livro, e aí algum tempo depois uma pessoa do outro lado do mundo vem dizer como que isso afetou positivamente a vida dela. Isso é uma coisa que ele realmente fica muito impressionado e feliz. A gente fez essas perguntas a partir do que vocês enviaram pra gente, mas fiquem à vontade. Alguém quer perguntar alguma coisa pro Mark? Pode. Na verdade, não é bem uma pergunta, mas quando eu li essa Stuart de fez muito bem a pessoa pensar, então eu me deparo com algumas coisas de minha profissão que não são muito fáceis de encarar. Então, me ajudou a achar It's great to be here. Thank you. Mais alguém? Eu acho que vou levar esse microfone até eu e concentrar. Por favor. Para todo mundo poder ouvir. Mark, you talk a lot about values on either the book, of course, in your podcast, in your articles, but I also wanted to know your definition of what purpose is. Só para todo mundo entender, o que ele pergunta é que ele fala muito sobre valores nos livros dele, mas o que ele está querendo saber do Mark é como ele define propósito. It's a really good question. I think the whole idea of purpose, I think it's a little bit confused. I think purpose is something that we feel after we do something. So, like, before we do it or while we're doing it, we don't have this sense of like, oh, this is my purpose in life. It's only after you've done it that it feels meaningful, that we have that sense that like, oh, that was purposeful. So the way I think of it is simply using time well. If we feel like our time is being used in a meaningful way, in an impactful way, that we're doing something important, then we feel like we have purpose in the life. Então, basicamente ele fala que para ele a ideia de propósito é uma ideia que ela só se realiza uma vez que a coisa está feita, uma vez que você terminou de fazer aquilo que você se propôs a fazer, e vem desse senso dessa sensação de conquista depois de ter conseguido fazer. E durante o processo de estar fazendo essa coisa que deveria te trazer propósito, o que o Mark diz é que trata-se de uma questão de sentir que o seu tempo está sendo bem utilizado, que você está usando o seu tempo para fazer uma coisa que vai causar impacto, que vai ter desdobramentos positivos, mas até você terminar essa coisa, o propósito vem realmente da coisa terminada. And I think the mistake that most people make is they look for the purpose first, and then do the action second.
and that's impossible. You can't know what was meaningful until you've already done it, until you've already tried to do it. And so purpose is only experienced after you've actually done things. And so I argue that people should be biased towards action. Então, para complementar, ele diz que muitas vezes as pessoas começam a procurar um propósito para fazer alguma coisa, enquanto ele acha que a coisa deveria ser o contrário. É na ação que você encontra o seu propósito, em vez de você ficar esperando um propósito acontecer para você passar a ação. Ele sugere que as coisas sejam o contrário. Thank you. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer saber mais alguma coisa? Então podemos passar para os autógrafos? Eu quero agradecer muito a presença de vocês hoje. Muito obrigada, Mark, também por estar aqui com a gente nessa conversa. E vamos aos autógrafos. Eu acho que não tá.